Nação, olha o que o comentarista Mauro César falou do Gabigol. Fique aí, assista até o final, porque você vai se surpreender. Mas antes daquela moral aí, se inscreva no canal, dê seu like e ativa o sino da notificação. Vou estar deixando os créditos do vídeo, o link vai estar na descrição. E bora lá. Agora, me fala 2 jogadores superestimados do Flamengo e 2 subestimados do Flamengo. Superestimados? Rodinei e Gabriel Barbosa. O Gabigol é superestimado, certo? Eu acho. Como jogador. Como jogador. Não como feito. Figura. Os feitos que ele fez no Flamengo, isso aí não se mexe, claro. Mas eu acho que ele não é um jogador tão bom como as pessoas imaginam. Você nunca achou ele tão bom quanto as pessoas falavam? Ou é uma questão de, depois de 5 anos ele jogando, você acha que... Eu acho que ele foi bom, muito bom no momento, mas depois ele não evoluiu mais, ele regrediu. Não cabeceia, não ganha mais uma bola em velocidade, continua sem chutar com a perna direita, não volta para marcar. Sabe, tem vários... Agora finaliza muito bem com a esquerda, quando está bem. Tem um carisma muito grande. Eu gosto muito da personalidade dele, provocação com adversários, do cacete isso e tal. Acho isso muito legal. Mas acho que ele não evoluiu, ele andou para trás. E eu separo as coisas. Estou falando do jogador, em campo. Sim, em campo, como jogador. Sim. Como jogador é uma coisa. Sim. Agora, ele como ídolo, no momento que ele teve no clube, as coisas que ele fez e tudo, isso não. Isso aí. Me apaga, sim. Eu estou falando especificamente do jogo em si. Sim. Eu acho que ele não. Por exemplo, ele e o Pedro, a diferença é abissal. O Pedro é muito melhor. Mas muito melhor. Sempre Mas achei. muito melhor. Não tem Muito comparação. melhor, também acho. Agora, ele teve um momento espetacular, especialmente com o Jorge Jesus, depois conseguiu com o Ceni, também jogou muito bem. Tá? E depois com o Dorival teve um canto do cisne ali, pelo menos a priori, né? Antes que ele volte a jogar bem agora pelo Cruzeiro. Então, ele como ídolo, respeito máximo. Pelos feitos dele. Até 2 anos atrás, respeito nenhum, né? Pelo amor de Deus, né? Ele só fez bobagem. Mas como jogador, eu acho que ele não é esse jogador todo. Isso que eu quero dizer. Então, e é tratado como se ele fosse... Tem gente que compara ele com o Zico, porra. Tá de sacanagem, né? Por isso que eu acho superestimado. Discutir se ele é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, tá de brincadeira. Tem vários caras na história do clube, mas que jogaram mais do que ele, na minha opinião. E o Rodinei é um lateral fraquíssimo. Mas se fosse superestimado, você acha? Eu acho. Agora, porque ele teve um final muito bom. E o Flamengo foi campeão. Ele, defensivamente, é um desastre, não sabe jogar linha de 4. Embora tenha todos os predicados para ser um ótimo jogador, ele é forte, ele tem um bom cruzamento, é rápido, não se machuca. Mas ele, defensivamente, é um desastre. Falha muito. Do meio para frente, ele é um bom jogador. Mas até hoje tem torcedor que tem saudade dele, porque no imaginário ele é um jogador que ele não é. E para mim, um lateral, ele tem que ter a capacidade de fazer tudo. Formar numa linha de 4, sabe, uma linha defensiva, jogar bem defensivamente e apoiar. Primeiro tem que defender. É lateral, ele faz parte da defesa. Ou então ele vira ponta direita. Então, como lateral, esse é ele superestimado. Cara, é isso aí, cara. O Mauro César tá falando aqui tudo que a nação rubro-negra queria ouvir, cara. Pelo menos eu queria ouvir isso aí de algum comentarista que tenha coragem de falar o que ele fala. 2 jogadores subestimados do Flamengo. Essa pessoa vai achar graça, mas Dimba e El Tigre Ramírez. Se não fosse esses 2 caras, o Flamengo teria sido rebaixado para a segunda divisão. Se você pegar jogos do Flamengo dos anos em que eles chegaram ao Flamengo, fizeram gols na reta final, os gols desses caras, isso é matemático, foram fundamentais para o Flamengo não ser rebaixado. Naquele período que o time lutou em 2005 lutava para não cair. Mas como eles não foram grandes jogadores, o Dimba chegou a chegar de expectativa, o pessoal sempre fala, Dimba, não sei o quê. Tira os gols do Dimba, o Flamengo caiu para a segunda divisão. Tira os gols do Tigre Ramírez, o Flamengo caiu para a segunda divisão. Eles fizeram gols importantes num momento terrível do clube, né? De times fracos, muita desorganização, dívida, problemas de toda a ordem. Então eu acho que a torcida não tem a noção eles não foram grandes jogadores, mas esses caras ajudaram. Não fosse esses caras, o Flamengo teria caído. Eles entregaram o mínimo que se precisava num time ruim. Entregaram pontos para livrar o rebaixamento, é isso. E isso eu acho que assim, toda vez que o torcedor fala jogador ruim, lembra desses caras. Cara, primeiro, eles não eram tão ruins assim, teve jogadores piores, né? Tem vários jogadores piores, até na posição deles. E eles entregaram, cara. Eles fizeram gols fundamentais. Isso é matemático. Pega os gols, tira É importante, hein, meu? Gol de 1-0, gol de 2-1. O Ramírez faz um gol da vitória com o Palmeiras no Parque Antártica, porra. Não é pouco, né? Não, e evitar o rebaixamento do time como o Flamengo, que ao lado do São Paulo, não que se mantém invicto. Exato. E a torcida se orgulha que nunca foi rebaixado. Exato. Agradeço a esses caras. Como agradeço ao Júlio César, goleiro também, que salvou o Flamengo uma porrada de vezes. Mas esse é ídolo mesmo, né? O esse é. E os dois, acho que... tudo bem que eles não são ídolos, mas acho que eles não podem ser tratados como são. O cara tem que dizer, porra, esse cara, com todas as limitações... Ele ajudou a gente. E tem uma lenda que o Obina salvou. Não é verdade. O Obina faz um gol contra o Paraná Clube. O Flamengo não estava rebaixado ali, ainda tinha mais jogos a disputar. Aquele gol não é um gol de salvar do rebaixamento, mas o torcedor ele se ilude achando e não foi. Embora o Obina tenha sido melhor do que eles, né? Melhor até do que eu tô. Melhor. Como a torcida cantava. Muito melhor que eu tô. Um treinador superestimado, um treinador subestimado na história. Bem, olha, um superestimado, eu pensei bastante. Eu diria que essa minha ideia é uma atualização. Sampaoli. Eu acho que o Sampaoli, ele foi bem no Chile, antes da Universidade de Chile. Ele foi bem no Santos, foi bem razoável, para bom no Atlético Mineiro.
mas o fracasso dele no Flamengo, a maneira que ele não soube gerir na Copa de 2018, de fato, ele deixou bem a desejar. Ele é detestado na Argentina, né? Eu fui a um evento uma vez, em 2018, me chamaram para um evento que era o lançamento do curso de técnicos do Menotti. O filho do Menotti que me chamou até. Puta, que Eu legal. tomei um café com ele. Foi apresentado por um amigo em comum e fui tomar um café com ele Cacete, que lá em legal. Buenos Aires. Aí ele me convidou, mandaram a passagem, tudo. Eu fui, falei com a SPL, tem a passagem, tem o hotel. Aí eles disponibilizaram um câmera, um produtor lá da ESPN na Argentina e eu fiz as entrevistas. Eu entrevistei vários caras, inclusive o Alfaro, o técnico e tal. Legal. E aí o São Paulo chegou, ele era o técnico da seleção na época, né? Foi antes da Copa. Aí quando ele chegou, eu falei, opa, vou ficar de olho no São Paulo para tentar ouvir o cara, né? Ele foi lá para um canto, ninguém ficou com ele, ficou sozinho num canto ali, falando com um sujeito lá. Depois ele sumiu, desapareceu. Achei impressionante, como o técnico da Argentina chegou no ambiente, só tinha boleiro. Ninguém quis ficar. Tava vários jogadores e jogadores lá, técnicos, sabe? E ninguém chegou perto Tem dele. cara que é um entojo, cara. É. É um cara dificílimo de conviver. Exato. Eu acho que ele tem conhecimento como técnico, ele é bom. Mas o pacote realmente é problemático. Então eu mudei muito minha opinião sobre ele, especialmente pela incapacidade dele de fazer um trabalho no Flamengo e na seleção da Argentina. Um treinador subestimado. Carlinhos foi espetacular. E eu tive uma discussão com ele uma vez. Ah, é? Em 93, eu trabalhava no JB, eu fui cobrir. Na época, os times brasileiros, os times em geral, né? Eram 4 só na Libertadores, 2 por país na Libertadores. Aí o Flamengo e Inter no grupo de América de Cali e Atlético Nacional de Medellín. Aí nós fomos fazer os jogos na Colômbia. Contra o América em Cali, depois Nacional em Medellín. E foi na época do cartel, de Cali, era barra pesada andar por lá, nessas cidades. 93. Aí na volta, é isso que aconteceu. O jornal, ele não tinha internet. Então, o Flamengo perdeu para o América jogando muito mal. E estava uma crise, um ambiente ruim. Eu fiz as matérias, mandavam, os caras não estavam lendo. O presidente do clube lia, o pessoal mandava por fax para ele, todas as matérias dos jornais do Rio. Estava putaço comigo por conta das matérias que eu estava fazendo. É o que estava acontecendo, pô. Enfim. Esse negócio de bater de frente, tudo vem de longe. Aí na volta, o Flamengo ganha do América, perde para o América. Até teve um gol do Suriaga, que depois jogou no Santos, e depois o Flamengo ganha do Atlético Nacional de Medellín, uma falha do Higuita, que tentou sair driblando, o Renato Gaúcho toma a bola e faz o gol. Aí depois, na volta, no avião, eu voltei no mesmo voo do time, né? Enfim, não era um voo fretado, era um voo de carreira, nós da imprensa estávamos no mesmo voo. Pegamos um voo de Medellín, desce em Bogotá e pega o voo para o Brasil. Era um sábado de carnaval, voltando para o Rio. E acabou o estoque de bebidas no avião, né? Os jogadores beberam tudo. Beberam tudo. Beberam tudo, acabou tudo. Eles se acabaram com isso. E eu estava lá no último banco, perto do banheiro. Estava eu, André Durão, fotógrafo do Globo, e o Dolcey Camargo, que é o meu ídolo, já falecido agora, entre os narradores de rádio, né? Adorava o Dolcey, era fãzaço do Dolcey. E o Dolcey, eu convivi muito com ele, né? A gente dividiu, inclusive, quarto, eu, ele e o Elcio Venâncio, que era o repórter da Rádio Globo. Porque tanto a Rádio Globo com o JB dava o dinheiro para você, na hora, ir pro hotel, depois trazer a nota. Aí a gente chegou no hotel, tinha um quarto enorme lá, com camas separadas para quase apartamento, para 3, aí a gente dividiu, que saia mais barato, era mais conveniente. E aí eu almoçar com o Dolcey, conversar com o Dolcey, voltei no avião com ele contando as histórias antigas, nossa, maravilhoso. Dia inesquecível. Eu tô ali conversando com o Dolcey, tava um barato ali a conversa, de repente veio o Carlinhos que foi no banheiro. Porra, ele dava puto comigo, porque ele tinha lido as matérias no avião, porque o jornal veio do Brasil, e aí ele leu o jornal no avião voltando, né? O jornal do Rio. Com você, assim? Porra, ele já tinha tomado umas lá, ele gostava de um chopinho, né? Tava sempre no Lamas ali. Era Lamas? Não, era outro bar. Lamas é outro. É ali perto do Flamengo, esqueci o nome do bar. Ele ficava tomando sempre um chopinho dele, ele tomou de repente uma cerveja, criou coragem, aí ele me questionou. Não sei quem e tal. Eu falei, pô, mas a matéria não tem nenhuma mentira, professor, tá tudo certo. Aí ele tava meio puto e tudo, mas isso não abalou a minha admiração por ele, não. Então, nação, o que vocês acharam aí das palavras do comentarista Mauro César Pereira? Bom, nação, concordo plenamente com o Mauro César. Ele é um cara que sabe o que fala, é um cara que não passa a mão na cabeça de ninguém, é bastante sensato e eu concordo plenamente com ele. O Gabigol teve um sucesso tremendo no Flamengo, um ídolo extremo, comparado até com o Zico, chegaram a comparar ele com o Galinho. Mas assim, depois começou a vir os problemas dentro de campo, fora de campo, com dirigentes, com técnico, e a coisa começou a desandar. E assim, cara, concordo sim com o Mauro César tem toda a razão, mas agora eu quero saber de vocês. Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o que o Mauro César falou. Valeu? Eu quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva, dê seu like, ative o sino da notificação, compartilhe e comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.